Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Yad kripatamaham bande Shri Guru Dinataranam. Gurve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Tirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sararam Braja Ahantam Sarva Papebhyo Mokshashyami Masucha. Abandone completamente todo o Dharma corporal e mental, como Varna e Ashram, e renda-te completamente a mim. Eu te livrarei de todas as reações dos seus pecados. Não se lamente. Bhavanuvada. Devo eu executar atividades como meditar em ti e também cumprir com deveres no meu Ashara Dharma? Ou devo executar esta meditação, etc., sem depender de nenhum outro Dharma? Para responder esta pergunta, Bhagavan fala este verso que começa com as palavras Sarva Dharma, renunciando todos os tipos de Varnashara Dharma, que abriga exclusivamente em mim. É incorreto traduzir a palavra Paritadya como sannyasa, renúncia completa do karma, porque como kshatriya, Arjuna não tinha qualificação para aceitar sannyasa. Alguém pode dizer que Krishna fez de Arjuna um instrumento para mostrar que ele não possuía qualificação para sannyasa. Mas está ele de fato indicando que esta instrução é para apenas pessoas comuns que podem pensar. Peraí, vai lá de novo. Mas está ele de fato Indicando que esta instrução é para as pessoas comuns que podem pensar que possuem esta qualificação, e não para Arjuna, que era um kshatriya? Em resposta a isso, é dito que se esta instrução sobre sannyasa fosse aplicável a Arjuna, que é o objeto primário das instruções de Krishna, também seria aplicável a todos os outros. Além disso, também não é apropriado traduzir a palavra paritadya como renunciar aos frutos das próprias atividades. Srimad Bhagavatam 11.541 declara: aquele que abandona falso ego de ser o atuante e aceita com todo o seu eu o abrigo dele, que é o abrigo supremo, Shri Mukunda, torna-se livre de quaisquer obrigações para com os semideuses, sábios, entidades vivas, membros familiares e antepassados.
Srimad Bhagavatam 11, 29 e 34 também declara: quando uma pessoa renuncia a todos os tipos de karma e se rende completamente a mim, por minha vontade, ele se torna mais opulento que um yogi ou um gyani. Em pouco tempo, ele alcança a liberação e torna-se qualificado para receber opulências como a minha própria. Outro verso do Srimad Bhagavatam 11, 29 afirma: até que uma pessoa desenvolva desapego pelos objetos dos sentidos e alcance fé em ouvir narrações sobre mim, ele deve continuar a realizar seus deveres nitya obrigatórios e naimitika incidentais. Também o Srimad Bhagavatam 11, 32 diz: aqueles que prestam serviço a mim, tendo abandonado todos os tipos de deveres religiosos e tendo compreendido o inerente positivo e negativo aspecto dos deveres prescritos por mim nos Vedas, são contados entre os melhores dos sadhus. É necessário explicar o significado deste verso no Gita, de acordo com as declarações profundas de Shri Bhagavan acima, para reconciliar seus significados. A palavra pare indica que o objeto mais elevado destas instruções não é renunciar aos frutos dos próprios deveres. Ao invés disso, você deve se abrigar totalmente em mim e não render-se ao Dharma, Jnana, Yoga ou qualquer um dos semideuses. Anteriormente, foi declarado que você não possui a qualificação para praticar a devoção exclusiva, Ananya Bhakti, a mim. Portanto, em declarações tais como Gita 9.27, eu expliquei que sua qualificação é praticar Bhakti, junto com seu dever prescrito. Agora, no entanto, estou misericordiosamente lhe outorgando a qualificação para executar devoção exclusiva. Eu solenemente declarei que essa devoção exclusiva só é alcançada pela grande fortuna de receber a misericórdia dos meus Aikatika Bhaktas. Mas assim como vou quebrar meu voto para o avobisma, estou quebrando este meu voto para lhe conferir pessoalmente a qualificação para executar a devoção exclusiva. Se você desistir de seus deveres regulares e ocasionais, apenas para seguir meu pedido, você não terá para enfrentar qualquer reação. Eu sozinho na forma... Você não terá que pegar ou enfrentar qualquer reação. Eu sozinho, na forma dos Vedas, dei a instrução de realizar o Nitya Karma, e agora estou pessoalmente lhe ordenando para abandonar isso. Se você aceitar meu pedido, onde está a possibilidade de pecado, abandonando seu dever regular prescrito, Nitya Karma? Pelo contrário, se você optar por ignorar minha ordem direta e, em vez disso, continuar a realizar o Nitya Karma, então certamente você incorrerá em pecado. Saiba disso com toda certeza. Se uma pessoa se rende a alguém, ela permanece sob sua propriedade e controle, justo como um animal comprado. Qualquer coisa que o mestre lhe ordene que faça, ele fará apenas isso. Onde quer que ele lhe ponha, ele ficará apenas ali. Qualquer que seja o alimento que ele lhe dê, ele só comerá isso. Este é o princípio fundamental do Dharma, cujo sintoma é a rendição total, ou Saranagati. O Vayu Purana lista os 6 aspectos de Saranagati. Você vê, de todos os aspectos, se a Arjuna fosse seguir o Karma Mishra Bhakti, Varnashrama misturado com sem desejo pelo fruto, entregando para Bhagavan misturado com Bhakti, ele ia ter que fazer o dever de Kshatriya, e o dever de Kshatriya era lutar. Se agora Krishna está falando para ele praticar Bhakti exclusiva e render a Krishna e a Bhakti, porque Krishna está falando para ele lutar, então ele também quer ter que lutar, porque Krishna está ordenando. Se ele é totalmente rendido a Krishna, Krishna está falando para ele lutar,
Então, mesmo fora do Varnashram, porque Cristo está falando para ele lutar, então, seguindo isso, como estando completamente rendido, Saranagata, significa rendição total. Então, Cristo está falando para ele lutar, então também, nesse sentido, o dever dele é ser lutar de todos os pontos de vista, seja no qualificação anterior de Bhakti misturado com Niskama Karma, seja agora como Bhakti sem mistura, nos dois sentidos o dever de Arjuna era lutar nessa guerra em Kurukshetra. Está falando aqui, nos dois sentidos. Porque Krishna estava ordenando, se alguém é rendido a alguém, o que aquela pessoa ordenar, ela vai fazer. Isso quando a gente aceita iniciação, o mestre fala, a gente só obedece. O mestre fala, tem que recitar o Gaia, tem que fazer tal coisa antes. A gente vai e faz, porque senão não tem efeito. Tem que adorar a deidade de tal maneira. Tenta recitar o Mahamanta com a mente de tal jeito. A gente tenta, no máximo da capacidade, fazer de acordo com o que eles mandam, de acordo com as escrituras. Isso é rendição. Isso é que a gente, como praticante, deve tentar fazer. Do contrário, não existe nenhuma prática real. Do contrário, isso é só enganação. Deve tentar fazer isso. Mesmo que não seja totalmente ao máximo da nossa capacidade. Que o mestre e as escrituras falam, deve tentar fazer de acordo com o máximo da capacidade. Isso é um Sharanagati, que não é Bhakti, mas é a porta de entrada de Bhakti. Sem isso, ninguém pode praticar Bhakti, é a porta de entrada de Bhakti. 6 aspectos, ali está no Vaya Purana, 6 tipos de rendição. 1. Aceitar o que é favorável a Krishna Bhakti. 2. Rejeitar o que é desfavorável. 3. Ter forte fé que Bhagavan me protegerá. 4. Me sentir dependente, pensando Bhagavan cuidará de mim. 5. Ser totalmente rendido. E 6. Ser humilde. Esse é o sintoma de rendição. Aceitar tudo que for favorável para Bhakti. Ou seja, se for favorável para Bhakti, a gente aceita. Associação, aquela que for favorável para Bhakti. Rejeitar o que é desfavorável. Tudo que for desfavorável, rejeitar. Se a associação é desfavorável, rejeitar. A gente aceita alguma coisa, seja alimento, associação ou qualquer atividade que for desfavorável para Bhakti, alguém que é rendido, ou pelo menos está tentando se render, vai rejeitar aquilo sabendo que Cristo não vai gostar, ou seja, vai ser desfavorável. Se alguma coisa é favorável, mesmo que ele não goste daquilo, ele vai aceitar, sabendo que aquilo é favorável para Bhakti. Essa é a primeira. Aceitar tudo que for favorável, rejeitar o que for desfavorável. Terceiro é ter forte fé que Deus protegerá a gente. Ter fé firme que Deus protegerá em todas as circunstâncias. 4 é ser dependente de Deus, pensando que Ele cuidará da gente. 5 é ser totalmente rendido. E 6 é ser humilde. Sem ser humilde, ninguém pode ser devoto. Deus não gosta, então 6 é fazer isso com humildade e simplicidade. Essas 6 são sintomas de Sharanagati, que é a porta de entrada de Bhakti, rendição a Bhagavan, rendição a Deus. Bom, Permanecer devotadamente ocupado para o prazer da sua deidade adorável, como estabelecido nos Bhakti Shastras, é favorável, e quaisquer atos contrários a isto são desfavoráveis.
Varana, escolhendo como seu mantenedor. Significa sentir, apenas ele é meu protetor. Não tenho mais Significa, ninguém. a pessoa sente apenas ele, a minha deidade adorável, é meu protetor. Não tenho mais ninguém além dele. Rakshishati, Se refere à fé vista naqueles como Gajendra e Draupadi, sempre que eu estiver ameaçado por alguma situação desfavorável. Ele certamente me protegerá. Nikhepana, Significa devotar o próprio corpo grosseiro e sutil, assim como seu próprio eu, de corpo e alma, com o único propósito de servir Shri Bhagavan. de Krishna. Akarpanya, Significa não expressar a humildade em nenhum outro lugar, mas apenas para Shri Krishna. Quando significa estas, não expressar humildade em nenhum outro lugar. Humildade deve ser para quem? Para Deus. Para Deus e os devotos. Alguém pode pensar que humildade é falar baixo com os outros, ou demonstrar reverência para todo mundo. Não. Aqui, humildade real significa ser humilde, expressar simplicidade na frente de quem? De Deus. Se alguém é humilde com o mundo inteiro, chega na frente de Deus, não é? Aquela humildade vai levar ela para o inferno. Ou seja, ela, na verdade, é orgulhosa, tem inveja de Deus. Então, humildade significa o quê? Ser humilde na frente de Deus. Isso é real humildade. Com os outros, se for devoto, ela deve ser amigo de devoto. Se não for devoto, deve simplesmente ignorar. Respeitoso em alguma situação social, trabalho, seja o que for, mas nenhum tipo de contato. Humildade é para Deus e os devotos. Isso é real humildade, espiritualmente falando, isso é humildade. Não é humildade com os outros. Ah, vou ser humilde com todo mundo, vou fazer amizade com todo mundo, isso não é favorável, é desfavorável. Humildade é para Deus e para os devotos. Eles são dignos da nossa veneração. Na frente deles, a gente deve demonstrar isso que está falando aqui. Bom, bom. quando estas 6 atividades são realizadas para alcançar Bhagavan, isso é chamado de Sharanagati. Isso é Pasme, Sharanagati, rendição. Onde essas atividades falou, realizada com o objetivo de ter devoção por Deus, isso é chamado de Sharanagati. Charana é rendição, Gati é caminho, o caminho da rendição. Isso é que é a porta de entrada de Bhakti. Esse verso aqui que o Deus explica não é Bhakti, mas é a porta de entrada para Bhakti. Esse Bhaktivinoda Thakur escreveu várias orações em forma de Kirtan, chama Sharanagati. É o caminho da rendição. Isso para a gente é o mais favorável de recitar e orar. A um dia conseguir se render completamente, e aí sim praticar essa bhakti totalmente, completamente puro. E aí para depois um dia alcançar a prema. Isso que é importante, estudar sobre isso, Sharanagati. Arjuna, pode duvidar, se a partir de hoje eu me render a ti e somente a ti, então meu único dever é permanecer rendido, quer eu alcance auspiciosidade ou inauspiciosidade.
como você descreveu. Desta forma, você me engajar apenas na atividade religiosa não é motivo de ansiedade. Mas qual será meu destino se você, o Senhor supremamente independente, me envolver em atos pecaminosos? Em resposta, Shri Bhagavan diz: eu o libertarei de todos os seus pecados acumulados, do passado e do presente, bem como de quaisquer pecados que eu possa ter feito você cometer. Ao contrário de qualquer outro mestre, sou capaz de libertá-lo do pecado. Tendo feito de você meu instrumento, estou lhe dando esta instrução da Escritura para o benefício de todos os seres Você humanos. vê, a Arjuna podia ficar com dúvida, ó. Ó. Qual será meu destino se você me envolver em atos pecaminosos? Porque Cristo está falando para ele lutar e matar os parentes que estavam do outro lado. Então pode ver a dúvida na cabeça de Arjuna. E se você estiver me envolvendo em atos pecaminosos com essas instruções, como é que eu vou fazer depois? Você é independente e supremo, não vai ter problema nenhum. Você é criador de tudo, de todos, você pode fazer o que quiser, mas e eu? Se você estiver me envolvendo em atos pecaminosos, como é que eu vou fazer depois? Por esse motivo, Krishna fala essas palavras no final, ó. Masuchaha, não se preocupe. Fala, ó. Sarva papebhyo moksha. Sarva quer dizer todos, papo quer dizer pecados, moksha significa te libertarei. Por isso Krishna falou, sabendo dessa dúvida na cabeça de Arjuna, Krishna falou isso. Sarva papebhyo mokshashami masuchaha. Não se preocupe. Se você tem essa dúvida, eu te libertarei de todos os pecados. Se você acha que vai incorrer em pecado matando alguém nessa guerra, então não se preocupe que eu vou pegar esse pecado todo para mim. Vou te livrar deles todos. Por esse motivo, Krishna falou esse verso aqui, na segunda linha. A segunda linha fala, ó, eu te livrarei de todas as reações de seus pecados. Se você pensa que é pecado, eu vou te livrar deles todos. Não se preocupe, não te lamente ou não temas. Por esse motivo aqui. Krishna entendendo o que se passa na mente de Arjuna, sendo onisciente, ele falou isso. O significado de Masuchaha é o seguinte. Não se preocupe por você ou pelos outros. Estou atado pelo meu voto de carregar o fardo de libertar qualquer pessoa como você, que está dedicada em me lembrar de todos os seus pecados e libertá-lo do ciclo de nascimento e morte. Se tal pessoa fixa sua mente em mim, abandonando completamente seu Swadharma ou Paradharma, e se ele permanece felizmente situado, tendo se rendido a mim, também sou obrigado a carregar o fardo de lhe fornecer os meios para me alcançar. O que mais posso dizer? Estou até pronto para aceitar o fardo de manter sua vida material, pois eu mesmo disse, quando falei, Gita 9.22, não se lamente pensando, ai de mim. Eu coloquei uma carga tão pesada no meu Senhor e Mestre. Para mim, não há absolutamente nenhum trabalho envolvido ao aceitar este fardo, pois sou sempre bondosamente disposto ao meu devoto, Bhakta Vatsala. E sou Satya Bhakta Vatsala. Sankalpa. Bhakta Vatsala, sou Satya Sankalpa. A gente canta todo dia no Bhogarat. Bhaja Bhakta Vatsala Shri Gaura Hari. Shri Gaura Hari Sahi Gostha Bihari Nanda Jasomati Chita Hari Bhaja Bhakta Vatsala Shri Gaura Hari. Bhakta Vatsala significa que Krishna é sempre bondoso, tem amor
paternal e maternal pelo Bhakta, pelo devoto. Satya Sankalpa, aquele que sempre cumpre os votos. Essa instrução elimina a necessidade de qualquer outra. Eu, portanto, concluo aqui essa escritura. Aqui é concluído as instruções do Gita nesse verso. Esse verso conclui o Srimad Bhagavad Gita, Sarva Dharma Parityaja. Abandone todos os tipos de dharma corporal e mental para aqueles que são qualificados. A gente não é, por isso que é aconselhado a gente seguir Varnashram Dharma. Mas deve tentar ser um dia, se render. Sarva Dharma Parityaja, Mam Ekam Sharanam Braja. Se renda completamente a Deus. Aham Tvam Sarva Papebhyo. Se fazer isso, render a Deus, a pessoa tem que deixar pai, mãe, filho, ou o que seja, pensar que vai cometer pecado. Krishna fala, não se preocupe. Eu vou pegar esse pecado para mim. Se você tem esse medo, não se preocupe com ele. Não tema. Simplesmente renda-te a mim. Então, isso é que a gente deve tentar desenvolver, fazendo nosso Varnashram Dharma e praticando Bhakti, orando por misericórdia, para um dia conseguir tentar fazer isso internamente, não externamente. A coisa é interna. Externamente pode continuar seguindo de qualquer jeito, seja sozinho ou com família. Todos os devotos sociais de Krishna, tinha vários que eram sozinhos, seja Brahmacharya, Sannyasa, tinha vários que eram Grihasta. Não tem diferença. Eles devem tentar internamente se render completamente a Deus. Fazendo isso, aos poucos, a gente pode gradualmente ir entrando nesse caminho de Sharanagati, que é a porta de entrada de Bhakti sem mistura. E como que vai fazer isso? Ó, falou coisa, aceitar o que é favorável, rejeitar o desfavorável, ter forte fé, e Deus nos ajudará a orar por misericórdia para Ele, tentar ser rendido, ser humilde com Deus e os devotos. Então essas coisas tudo ajuda. Seguir as regras e regulações, visando o progresso interior, associar só com quem é favorável à devoção, seja a Cristo ou Krishna, ou respeitoso com a nossa, claro, mas esteja de algum jeito tentando. Rejeitar aqueles que não estão tentando, não têm fé. Seguir as regras da nossa religião com fé firme, tentando progresso exterior. Respeitar todos os seres, não criticar ninguém, tentar ser bondoso com todos, sem guardando o apego só para aqueles que estão no caminho. Então, isso tudo vai favorecer esse caminho de Sharanagati, porque sem isso é impossível desenvolver esse caminho. Essas regras exteriores são importantes nesse sentido. Alguém pode falar, não precisa disso, caminho interior. Só que esse caminho interior não vai manifestar sem o exterior. Impossível. Com a ajuda desse caminho exterior, a gente pode progredir no interior. Por isso falou, aceitar tudo que é favorável e rejeitar tudo que é desfavorável. Anuculo, praticulo. Essas coisas são importantes. E isso influencia no nosso campo sutil. E não foi à toa que Jesus falou, ó, me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Que ele sabia que influencia no campo sutil. A gente pode não perceber, mas no campo mais sutil influencia. E a fé firme, ela vem lá de dentro do campo sutil. Ela não vem só de fora. A fé firme deve vir lá do campo mais sutil. Quando estiver no campo mais sutil, a fé fica firme. Aí já não tem mais dúvida. E essa, no campo sutil, vem através de associação que vai desenvolvendo, que manifesta no sutil, influencia o sutil. A gente mantém rodeado de quem está nesse caminho, manifesta no nosso sutil, a fé fica firme. Do contrário, ela fica fraca. Qualquer um pode testar isso e ver. Então, quando essa fé fica forte, a gente vai ficando forte nesse caminho também da rendição. A gente pode recitar com mais fé firme e humildade com os devotos e com Deus, sabendo como lidar
em cada situação. E assim vai fortalecendo gradualmente, internamente. E aí entrando no caminho de Sharanagati. E aí, Sharanagati é a porta de entrada para Bhakti sem mistura. É a única porta que leva até Bhakti, real Bhakti, é esse caminho de Sharanagati. Não existe outro. Então, por esse motivo, o Gita é a porta de entrada e o Srimad Bhagavata é Bhakti. Trata especificamente de Bhakti. O Gita é a porta de entrada, não termina sendo um Bhakti. É a porta de entrada. Esse verso, Krishna conclui as instruções do Gita para Arjuna. Prakashika Brit, Lincoln. Haribol, Prabhu. Boa noite. O No verso anterior, Shri Krishna deu a instrução mais confidencial do Bhagavad Gita sobre a devoção pura, Sudha Bhakti. Agora, neste presente verso, ele declara que para se qualificar para receber essa Sudha Bhakti, é necessário primeiro se render exclusivamente a ele. Aqui, a palavra Sarvadharma significa que a prática de Varnashara Dharma, ação prescrita, karma, conhecimento, jnana, perfeição mística, yoga, adoração a semideuses e qualquer ação corporal ou mental, além do caminho do Bhajana a Shri Krishna, são todos baseados na plataforma corporal ou mental e deve ser abandonada. Não é correto pensar que o único significado de Parityaja, é renunciar o apego ao dever prescrito e seus resultados. A intenção mais íntima da declaração de Bhagavan é renunciar completamente ao dever prescrito como um todo. Este é o significado mais profundo do prefixo pare. Alguém pode pensar que uma reação pecaminosa pode ser provocada por alguém que abandona todos os outros dharmas, como descrito acima, para se render exclusivamente a Sri Krishna. Essa dúvida pode existir na mente das fiéis pessoas comuns. Portanto, para removê-la, Sri Krishna fez essa declaração, outorgando-lhes desse temor. Não se lamente. Eu certamente te livrarei de todos os tipos de pecado. você vê, igual o Gurudev falava, que se alguém tem uma esposa, ou no caso de mulher, um esposo, ou filho, ou mãe, ou pai, seja quem for, que é um impedimento ou atrapalhe a prática da devoção da pessoa, essa pessoa deve renunciar a essa outra, seja ela quem for, filho, pai, mãe, esposa, irmão, seja quem for. Aí alguém pode pensar, se eu fizer isso, eu vou incorrer em pecado. Então, o Cristo está falando, não se preocupe. Você pensa que vai incorrer em pecado porque está fazendo coisa favorável para baixo, eu te livro dessa reação, desse pecado. Então, se alguém tem fé e quer praticar baixo, ele vai agir dessa maneira. Se alguém for contra Deus ou a prática de baixo, ele não vai conseguir associar com tal pessoa, seja ela ser filho, pai, mãe, esposa, ninguém. Vai ser impossível para ele. Qual que é o exemplo disso? Passatempo de Rama, Vibhishana rejeitou o irmão Ravana. Ele era contrário a Rama. Vibhishana rejeitou o irmão. Prahalad rejeitou o próprio pai, Hiranyakashipu, que era contrário a Krishna. Vários e vários exemplos nas escrituras mostram. Você vê, Mirabai rejeitou o esposo.
quando ele escreveu a carta para Túlio Goswami Tulsidas escreveu o famoso verso, começa Janake Priyanarama Vaidehi. Aqueles que não têm afeição por Rama, simplesmente rejeite na mesma hora. Quando ela recebeu essa carta, ela rejeitou o próprio esposo. Então tem exemplo de de esposa que rejeitou esposo, de esposo que rejeitou a esposa, de pai que rejeitou o filho, de filho que rejeitou o pai, de irmão que rejeitou a irmã, de filho que rejeitou a mãe. Em todos os exemplos nos Vedas, de que esses reais devotos rejeitaram seja quem for, porque esses eram contrários à devoção a Deus. Você vê, Bali Maharaj rejeitou o próprio guru, Shukracharya, porque Shukracharya estava falando para ele não servir Vamana Deva. Como que eu não, se Vamana é Vishnu, igual você está pensando, qual é o problema de eu dar os 3 passos, mesmo se for tomar tudo de mim? Se ele é Vishnu, ele rejeitou o próprio guru, que era contrário a Vishnu. Até mesmo o guru deve ser rejeitado se falar contra Vishnu, contra Deus. Não tem exemplo em todas as escrituras nesse sentido. A gente deve, o Gurudev sempre fala, deve tentar. Se alguém é sério, ele vai seguir. Na verdade, vai ser natural para ele ter essa atitude de fazer amizade com quem está no caminho, ser favorável a Deus. Não precisa ser da mesma religião, mas que seja respeitoso com a nossa e favorável para Deus. E não vai conseguir fazer amizade com aqueles que não sejam respeitosos com a nossa ou que não seguem favorável para Deus. Vai ser natural na mente, na consciência da pessoa. Vai precisar fazer força. Se alguém tem pelo menos um pouco de fé firme, vai ser natural para ela agir dessa maneira. E alguém pode pensar, se eu fizer isso, vou incorrer em pecado, será? Aí Krishna fala, não se preocupe. Você acha isso, eu vou te livrar de todo pecado. E no caso das grandes almas, igual o Gurudeva, por exemplo, ou Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, largou a mãe e o pai sem dinheiro em Navadvip, sem dinheiro, já idoso. Aceitou a ordem renunciada para propagar o santo nome. Alguém pode pensar, isso é pecado, largou o pai sozinho. Krishna fala, eu pego o pecado. Se já pensa que é pecado, eu pego para mim. Então não se preocupe quanto a isso. Essa dúvida pode surgir na mente das pessoas fiéis, portanto, para as pessoas fiéis comuns, portanto, para remover-se, Krishna faz essa declaração, otorgando-lhes desse temor. Não se lamente, eu certamente te livrarei de todos os tipos de pecado. Se acha que isso vai ser pecado, então eu vou te livrar disso. Krishna está prometendo nesse último verso. Carol, fala alguma coisa? Carol, quer falar alguma coisa? Levantou aí, bom? Ou sem Tô querer? falando aqui sozinha, sem microfone. Haribol. Surgiu uma dúvida, uma hipótese na minha mente, assim, se a pessoa, o senhor falou, se a pessoa está rendida, isso naturalmente vai ser fácil, não vai sofrer de se afastar. Mas, e se a pessoa percebe que está, tipo, meio que isso é uma tentação para ela, assim, melhor eu me afastar, para que eu acho que assim eu consigo seguir no caminho de Bhakti mais fácil. Não é. Se ela vai praticar Bhakti mais fácil, qual que é o problema? Também, é no mesmo. Isso não é fuga, significa que ela está querendo praticar Bhakti, ela não está fugindo de nada. Nesse Ela está sentido. fugindo da má associação, isso deve fugir. Não, Ela não tá que a fugindo. pessoa esteja, não que estejam atrapalhando, falando para não ir, para não rezar, mas até é favorável, mas a pessoa sente Não, que aqui está falando que é aqueles que está impedindo ou é contra a prática. Está falando nesse ponto.
Falando aqueles que não são favoráveis. Aqueles que são favoráveis, tudo bem. Aqui não está falando isso, está falando aqueles que são desfavoráveis. Não está falando para rejeitar aqueles que são favoráveis. Uhum. Mas isso quem vai julgar é a pessoa que está praticando, se está sendo um impedimento ou não. Mas é fácil, né? Isso é fácil. A gente está servindo a deidade, recitando o nome. A outra pessoa está falando, para que fazer isso? Perdendo seu tempo. A gente sabe que ela não é favorável. Para que ficar recitando o nome? Bobeira que é essa? Melhor fazer outras coisas, pensar em outras coisas. A gente sabe. Aqui é adorar a deidade, ídolo, estátua, tá ali parada, não tem nada ali. Se eu só falar isso, a gente já sabe. Não é tão difícil assim saber. Não, a pessoa até te incentiva, ela não atrapalha, mas você Ah, acha que então mesmo tá bom. assim deve abandonar. Tudo bem? Quem falou isso? Aonde você entendeu isso? Eu não Falei, entendi isso, eu estou levantando uma hipótese mesmo, para saber se eu estou falando besteira ou não. não, acabei de explicar, não tem nada a ver com isso. Tá. Nada a ver com isso. Aqui é no caso de, para que alguém vai rejeitar alguém que é favorável? Se a gente deve associar com aqueles que são favoráveis. Faz sentido. Fala, Bom para boa reverência a todos. boa. Rejeitar quem não é favorável, às vezes até para mim é bem simples, é fácil. Tá? Ex-amigos que está cantando, pô, Santos Nome tá maluco. Esses eu me livrei, eu não quero nem vê-los. Agora tem a parte mais sutil. Às vezes é lidar com uma pessoa que atrapalha também a prática. Por ser familiar, eu não corto o relacionamento, não me critica. Mas eu acordo de madrugada para cantar. Quando eu durmo lá, acordo de madrugada, estou cantando na varanda, o pessoal parece que dá uma risadinha. Então, eu já não vou mais para lá. Né? Então, começa. Existe um afastamento natural de quem não está na mesma vibe. Isso é normal para mim. Eu estou certo desses afastamentos pontuais, assim, de não romper, ou eu deveria aceitar mais um pouquinho? Nesse caso, acho que está certo, não romper, nesse caso, e não desenvolver coisa em afeição interior, né? Manter só uma coisa social. Acho que está certo. O pensamento aí que você falou, acho que está certo. Porque muitas vezes a gente tem Interromper. que manter alguma coisa social, mas internamente não pode desenvolver afeição ou intimidade. Externamente a pessoa pode ter que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, vai ter que lidar com outras pessoas. Ela vai ter que cumprimentar, agir com educação, mas o negócio no coração dela não pode desenvolver intimidade ou afeição pelas outras. Simplesmente por respeito e dever, ela cumprimenta e tal, e pronto. Acho que a chave da Não questão pode também. eu acho que a chave aí é o apego. Não pode ter apego. Relação sem apego. Né? Tem compromisso sem É, apego nenhum. O senhor aí é apego bom. deve ser dado àqueles que estão no caminho, né? Esse é o apego bem empregado, àqueles que incentivam a gente e que estão no caminho da devoção. Isso é o que falou a primeira coisa aqui, anuculo e praticulo. Aceitar o que é favorável, principalmente é o quê? Associação. É o que mais influencia. Esse favorável, o principal é associação. O que mais influencia é isso. Então, apego àqueles que incentivam, que são favoráveis para a devoção a Deus. E rejeitar aqueles que são desfavoráveis. Isso é o principal. Então, parece pouca coisa, mas é fundamental. Você vê, o próprio Jesus Cristo falou.
Só me fala com quem que você está andando, que eu vou te falar seu caráter e o jeito que você está pensando. Só me fala com quem que você tá do lado. Então, nos Vedas fala a mesma coisa, satsanga e asatsanga. Ele falou: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Isso, é. Jesus falou mais ou menos. Pois é. Não, essa deve ser a atitude que a gente está querendo praticar. Não significa que vai ser desrespeitoso também. Vai ser educado. Às vezes tem que trabalhar, tem que manter alguma relação social. Mas internamente, se não for favorável, aquele que for sério não vai ter nenhuma afeição para essas pessoas, nem ser humilde perto delas. A humildade é ser guardada para Deus e para os devotos, igual falou aqui. Então, isso é se a gente quiser entrar no caminho da rendição, é isso. Se não, aí vai por outros caminhos, não vai ser favorável para baixo. E aí, na hora da morte, elas vão ajudar a gente em quê? Em nada. Na hora da morte, aqueles devotos podem ajudar a gente. E Deus. Eles são eternos. O Gurudev falava, se a gente tiver um acidente, por exemplo, que alguém, se a gente tiver um acidente, a primeira coisa que liga é para quem? Mãe ou pai da pessoa? E o que o pai ou mãe pode fazer? Simplesmente levar para o hospital. Ninguém pode fazer mais nada. No caso dos mestres, grandes mestres, nossa sucessão discipular e do próprio Senhor Supremo, na hora difícil, ou seja, na hora da morte, é só eles que podem fazer alguma coisa. É só eles. Ninguém mais. Nem mãe, nem pai pode fazer alguma coisa pela gente. Só eles. O nosso apego deve ser direcionado a eles, primeiro, e depois àqueles que incentivam a gente nesse caminho até eles. Ou seja, aqueles que estão tentando praticar Bhakti. Seja na nossa linha ou em outras religiões, aqueles que estão buscando Deus e respeitando a gente, no caso também. Então, deve ser pensado, na hora da morte, aquelas pessoas que não estão nesse caminho não vão poder ajudar em nada. Não ajudou nem a gente a progredir, muito menos vai ajudar quando a gente estiver passando para o lado de lá. Ou seja, vão ajudar em nada, só atrapalhar. Atrapalhou durante a vida e do lado de lá não vai ajudar em nada. Já aqueles que estão no caminho, eles vão ajudar a gente nessa vida, que vai ajudar do lado de lá. E os mestres, já perfeitos, ajudam mais ainda nessa vida e vai ajudar do lado de lá. Eles são eternamente perfeitos, pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora. É eles que podem ajudar naquela hora. Então, isso deve ser levado em conta, porque daqui a pouco a gente está aqui hoje, daqui a pouco pode não estar mais. A vida passa rápido. Nada é eterno nesse mundo. Então, por isso, a gente deve pensar em coisas que favorecem a gente aí por aquele caminho. Aí sim a vida é bem gasta, bem vivida. E a gente cerca por coisas que são favoráveis nesse caminho. Que são coisas eternas. As outras coisas vão ficar aqui. Dinheiro, associação material, relação sanguínea, corpórea. Tudo vai ficar aqui. Não é eterno. Mas aqueles que ajudam a gente, ou que estão praticando esse caminho, aqueles mestres que já são perfeitos, e Deus, isso vai ser favorável para o caminho eterno. Então isso deve ser aceito. Se a gente é sério, isso naturalmente vai surgir na gente, vai perceber e vai agir dessa forma. Fala. Já sei porque que a dúvida surgiu, porque lá no início do verso, está falando, não é correto pensar que o único significado é renunciar o apego ao dever prescrito de seus resultados.
mas a intenção mais íntima é renunciar completamente ao dever prescrito Isso, como isso é para aqueles que são qualificados. Tudo bem, Hum, se alguém é uma alma liberada, um grande rishi, um maharshi, ou seja, está no modo completamente da bondade, sem nenhum vestígio de nenhum outro modo, para ele tudo bem. Mas se alguém fizer isso artificialmente, o que vai adiantar? Aí vai ser pior do que Karma Yoga. Aí vai ser renúncia do macaco. Vai ser pior. Por esse motivo é que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fez ou retomou Varnashrandhara na Gaudiya Vaishnavismo. E antes os grandes mestres, eles faziam isso. Krishna fala no Gita. Eles não tinham ashram. Renunciavam a todo o ashram, corpóreo e mental, e vivia na floresta, debaixo de árvore, sem apego a nada. Mas para as pessoas comuns, igual a gente, como que vai fazer aquilo? Se alguém conseguir, você vê, até hoje em dia, até seja sannyasi, acharya, muito raro. Real guru, real renunciante é muito raro. Igual o Govinda fala, sempre existe um ou dois, igual o Sol e a Lua. Não existe muitos. Quem que vai fazer isso? Alguém que vai fazer igual o Rupa Goswami? Igual o Swami Prabhupada que foi morar na rua, o Gurudev foi morar na rua, Govardhan, Swami Prabhupada em Vrindavan, vários e vários anos. Quem que vai fazer isso hoje em dia? Se alguém fizer, que é alma liberada, tudo bem, mas muito raro esse tipo de alma. Então, para a gente, para a maioria é quase todo mundo, é necessário seguir isso e desenvolver internamente, enquanto seguir o Dharma externamente. Por isso é que qualificação, depende de qualificação. Por isso que para a gente não é aconselhável fazer esse renunciar todo o Dharma. Por isso é que existe Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, né? Isso está dentro do Varnashram Dharma, não é transcendental. Foi resgatado por Bhaktisiddhanta. Isso é Varnashram Dharma. Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasa é Varnashram Dharma. Aqui está falando renuncie isso tudo. Mahaprabhu falou, eu não sou sannyasi, eu não sou brahmachari, não sou grihasta, sou nada, sou devoto de Krishna. Só uma alma liberada pode falar isso. Por isso que você vê Rupa Goswami, não falava Rupa Goswami Maharaj. Ele não era Rupa Goswami Sannyasi, Tridanta Sannyasi. Ele era o quê? Rupa Goswami, é completamente transcendental e rendido, fora do Varnashram Dharma. Andava só com uma calpina, uma tanga, acima do joelho. Gorakshor Balaji Maharaj. Andava praticamente nu. Ficou meses dentro do banheiro, da latrina. Ele achava o cheiro dos materialistas de Nava Dwipa mais fedorento do que o cheiro da latrina, cheia de fezes, do banheiro de cola Dwipa. Então, essas almas transcendem Varnashram. Mas esse foi feito para a gente, para progredir gradualmente. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha. Isso é dentro do Varnashram. Isso é para a gente progredir. A gente não é qualificado para fazer esse verso aqui. Entendeu? agora entendi. Por esse motivo. Significa que a gente deve manter o Varnashram Dharma e desenvolver internamente. Desenvolvendo internamente, externamente pode seguir qualquer coisa. E ao mesmo tempo, Sivas Pandita era o quê? Grihastha. Alguém pode falar que ele não seguia isso? Não, ninguém. Quem que era Sivas Pandita? Narada Muni. Ele era Grihastha só externamente. Internamente ele seguia mais do que esse verso, muito mais do que esse verso aqui. Então, por isso que aqui importa é o interior nosso. A gente pode vestir de renunciante, o interior pode ter desejo.
A gente pode ser grihasta, o interior pode ser sem desejo. Muitas vezes pode acontecer isso. A gente deve prestar atenção no interior, como que o interior vai indo. Então, por isso que não importa a situação externa. O que importa é seguir de acordo com o que a gente está, seja monge ou casado, sozinho relacionando com alguém, seguir as regras prescritas para aquele tipo de ordem social. Isso importa. Seguir de acordo com aquilo. Qual é a regra? Então, vou seguir de acordo com essa posição social. Internamente, tentar desenvolver essa rendição. Isso é o que importa para a gente. Como que vai desenvolver isso internamente? Escutando, associando com quem está nesse caminho, recitando o Mahamantra em um modo de oração e orar por misericórdia de cima. Adorar a deidade, servir a deidade, ler, refletir sobre as escrituras, conversar sobre isso, associar com quem está nesse caminho, rejeitar má associação, vai entrando nisso, desenvolver internamente nisso. E externamente, seguir o que está na regra para aquele tipo de ato. E assim pode ir desenvolvendo. Isso é o que importa. É no final da vida o que vai importar quanto que a gente desenvolveu o interior. Não vai... Deus não vai ver isso, o externo. Ele vai ver o interior, quanto que a gente desenvolveu. Tá bom, parou aonde aqui? O verso Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila. Isso, Prabhu. Parou aí? Só lê o verso, esse último verso. Deve-se Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 22:93. deve-se abandonar a má associação dos Mayavadis, que são desprovidos de bhakti, assim como a dos karmis, yogis e materialista, mulherengo e aqueles que se associam a tais mulheres. Deve-se No caso de mulheres, homerengos, vamos falar assim, e aqueles que associam com tais homens. No caso de mulheres, é o oposto. Deve-se até deixar o Varnashana Dharma e se abrigar totalmente em Krishna, e se tornar humilde, manso, desprovido de apego aos bens materiais. isso, tá bom. Ele de novo falou sobre associação aqui. Deve-se abandonar aqueles que são desprovidos de devoção, todos eles. Elcio, fala. Ô, Prabhu, aí tem uma coisa que eu acho que é um pouco relativa. Eu tenho um seva que é divulgar o Ekadashi, né, e receita láctea vegetariana, o que atrai muito Mayavadi, que atrai muita gente fora da casinha. Veganos de todo lado, vegetarianos. Hum. E nisso eu vou divulgar. Então, essa associação aí eu não posso deixar de fazer, que eu sei. Nesse caso não é Eu faço todo dia. associação. Nesse caso não é associação. Você está pondo lá e se a pessoa quiser seguir, ela segue. Isso não conta com associação. Não. Mas, no fundo, eles entram em contato, eles se comunicam, né? Aí eu vou tentando falar Mas de Cristo, se eles estão querendo saber, é de algum jeito favorável. Né? Aí eu não vejo muito problema em ter esse tipo de ligação, não, que é o Seva, né? Mas se eles estão sendo favorável, até aí tudo bem. O problema é quando é desfavorável para baixo. Aí é realmente. Ou simplesmente tipo, não está nem aí para baixo, é zero. Agora, se está interessado, aí está tudo bem. Na verdade, tem alguns, que tem quase 5 mil pessoas lá no grupo, muitos todos interessados para Bhakti. Mas como eu trabalho muito em cima do Ekadas,
A maioria está fazendo ECADAS dos benefícios físicos, né? Materiais do ECADAS, né? Em cima da atração gravitacional da Lua. Eu vou trabalhando nesse aspecto. E, de vez em quando, eu solto um Harikata ali explicando mais detalhadamente o ECADAS, né? E vou soltando material da consciência de Krishna. Um ou outro a gente pega, mas a maioria não pega, não. A maioria vai continuar não fazendo Bhakti nunca, só o ECADAS. Mas já fazendo o ECADAS já é uma misericórdia, né, Prabhu? Não conta associação se tá botando lá, a pessoa tá seguindo. Não conta associação é se fizer amizade com a pessoa que não está interessada em Bhakti. Aí conta. Mas se a pessoa pergunta sobre Bhakti ou sobre Krishna e a gente responde, não significa que ela está interessada de alguma forma, é dever falar. Isso não conta, não. Não conta como está associando, não. Como má associação. Se a pessoa está interessada de alguma forma, tem que dar oportunidade para talvez ela desenvolver mais, entender a diferença entre os dois caminhos e talvez ir para o caminho de Deus, né? Então, nesse caso, não conta, não. Tá falando é fazer amizade com pessoas que não têm nenhuma inclinação para devoção ou que é contrária à devoção, ou desenvolver algum tipo de afeição com elas. Esse tipo é a satsanga, associação desfavorável. Ou então que são muito apegados materialmente, a sexo oposto. Aqueles que são muito apegados também contam com isso. Ou tipo budista, personalista, ou que são muito apegados ao sexo oposto, muito materialista, esse tipo de pessoa deve ser rejeitado. Agora, se mesmo esse tipo de pessoa mostrar algum interesse, aí é dever falar sobre Cristo e talvez muda aquele tipo de consciência, mas só isso, sem fazer amizade interior, até que elas demonstrem alguma atitude favorável. Se é demonstrar atitude favorável, aí tá bom. Lalito, quer cantar aí? Bora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev.
Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jai Shri Shri Guru Gaurang Radha Govind Ki Jai Om Vishnu Pad Mahamsa Prajaya Kacharya Sutta Shri Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Jai. Om Vishnu Pad Shri Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Rupa Guru Varga Ki Jai Jai. Satya Swami Prabhu Ki Jai Jai. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Jai. Navadip Dham Ki Jai Shri Arjuna Jai. Ki Jai Shri Bhagavan Shri Krishna Jai. Chandra Ki Jai Shrimad Bhagavad Jai. Gita Ki Jai Shri Bhagavan Jai. Nrsimhadev Ki Jai Bhakta Pravat Jai. Pal Maharaj Ki Jai Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Jai. Nityananda Prabhu Ki Jai Shri Jai. Dham Ki Jai Jai. Todos os nós devotos reunidos Ki Jai Shri Harinam Sankirtana Ki Jai Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Haribo. Haribo. Gratidão, Prabhu. Valeu. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.